E aí pessoal, tudo bem? Continuamos falando sobre matrizes. Aqui acaba de me bater uma certa tristeza porque eu acabei de gravar essa mesma aula e eu descubro depois que o gravador estava gravando só meu áudio e não a tela. Então essa é a segunda vez que gravo esse vídeo. Então hoje a gente vai continuar falando de operações de matrizes, tá? A álgebra linear, que é uma outra disciplina, né, ela essencialmente envolve resolver sistemas de equações lineares, tá? Uma importante aplicação da matemática para problemas da vida real na engenharia, negócios e ciências, especialmente nas ciências sociais. Aqui a gente vai começar, né, com o caso mais importante, quando a gente tem um sistema quadrado, isso é, existem tantas variáveis quanto existem equações. Em dimensões menores, né, como a gente tive, por exemplo, 2 por 2, 3 por 3, os sistemas lineares eles podem assumir a seguinte forma. É, Eita, mas tá louco assim. E eu não consigo apagar. Tá escrevendo sozinho. E agora? Para. Parou. Então, ó, que legal. Vamos ver como é que eu. É, já começamos com surpresas, né? Então, matrizes inversas. Então, onde é que eu estava? Eu tava falando de sistema linear, né? Sistema linear para um sistema 2 por 2 ele vai ter essa cara, A11 mais A12 vezes x2, isso é igual a alguma solução, e A21 vezes x1 mais A22 vezes x2 é igual a uma outra solução, tá? Isso é um sistema linear do tipo 2 por 2. Para um sistema linear do tipo 3 por 3 a gente vai ter A11 vezes x1 mais A12 vezes x2 mais A13 vezes x3 igual a uma primeira solução. Uma A221 x1 A22 x2 mais A33, não, A23 x3 igual a uma segunda solução, e A3331x1 mais aqui, mais A32x2 mais A33x3 igual a uma terceira solução. Então essa é a cara dos sistemas do tipo 2 por 2 e 3 por 3, né? Onde esses sistemas, o A e J e os elementos A e J e os elementos BI, eles são dados, né? E a gente quer descobrir o valor dos xi, né? Um exemplo simples matemático, né? De considerar uma mudança de coordenadas lineares, tá? Dadas pelas seguintes equações: x1 é igual a a11 y1 mais a12 y2 a13 y3 x2 a1 a21 y1 a22 y2 a23 y3 x3. Ok? Então esse é um exemplo bem simples de sistema linear, que é a mudança de coordenadas lineares, né? Se a gente sabe as coordenadas y de um ponto, então essas equações nos diz quais são as suas coordenadas x imediatamente, tá? Mas se considerar que a gente está dado uma coordenada x, nós queremos encontrar as coordenadas y nesse sistema,
a gente vai ter que resolver um sistema de equações do tipo dos sistemas daqui de cima, né? Do tipo esses daqui, né? Na verdade, propriamente esse daqui, né? Porque esse aqui é um sistema 3x3. Então, se são dados os y, é fácil descobrir o x. Se é dado x e o sistema está desse jeito, descobrir o y não é tão fácil, tá? Não é tão fácil. Aí a gente vai ter que reorganizar para virar aquele de cima, ok? Então, a gente pode usar a multiplicação de matrizes, né, para abreviar o sistema, tá? Esse sistema 3x3 aqui de cima, sabe? Esse aqui, eu posso abreviar usando multiplicação de matrizes. Como? Eu posso reescrevê-lo da seguinte forma: A vezes x igual a B. Por que eu estou colocando vetor? Eu preciso colocar vetor? Não preciso. Mas eu estou colocando vetor só para a gente se acostumar. Aqui na álgebra linear a gente vai considerar isso como vetores coluna, né? Então eu vou tratar eles como vetores, tá? Onde o x é x1, x2, x3, tá? E o b é a solução. Ok? É a solução. Ok? E A é a matriz quadrada dos coeficientes A e J. Tá? Se a gente tiver alguma experiência em resolver sistemas pequenos, né, a gente trata, na maioria das vezes, esses sistemas pequenos por eliminação, multiplicando as equações por constantes e subtraindo uma linha de outra, tá? Com o propósito de eliminar o máximo de variáveis possíveis, tá? E conseguir deixar variáveis isoladas para a gente descobrir os valores, tá? Quando a eliminação é feita sistematicamente, ela é um método absurdamente eficiente. Mas aqui a gente quer falar sobre outros métodos mais compatíveis com as calculadoras de mão e MATLAB e que ele é realizado de uma forma mais rápida, tá? Para uma certa cadeia de ideias e resultados em álgebra linear. Então aqui eu preciso adicionar um novo conceito. Primeiro, eu vou adicionar uma matriz, tá? Que eu estou considerando sendo uma matriz que está conversando com essa equação, tá? Ela está conversando com essa equação, essa matriz nova que eu vou adicionar. E ela tem ela também é uma matriz quadrada do mesmo tamanho de A e tem a seguinte propriedade. A propriedade é que se eu pegar essa matriz e eu multiplicar ela por A, eu vou ter a identidade. Ok? A gente pode resolver essa equação AX igual a B usando os seguintes passos sucessíveis. A gente tem lá a equação AX igual a B. Aí eu venho e eu vou multiplicar à esquerda o M, tá? Então eu vou ter M vezes AX igual M, também precisa ser multiplicado à esquerda igual a B. E aí como resposta eu vou ter que X é igual a M vezes B. E aí tá, como assim? O que eu pulei aqui? Bom, eu pulei o seguinte. Essa etapa, eu tenho o seguinte: M vezes AX é igual a MA vezes X, né? Matriz tem propriedade associativa, né? Então, é isso. E o que é MA? MA é identidade. Então, vai ser identidade vezes X. Portanto, né? O que é isso? Isso aqui é só X, né? Isso aqui é só X. Ok? Então, são esses os passos que vai dar uma fórmula explícita, né? O mesmo procedimento ele é usado com problemas determinantes, né? De determinar
a inversa de mudanças de coordenadas lineares do tipo x igual a y, né? Que a gente vem tratando. Então é o seguinte, eu vou fazer um exemplo. Exemplo 1. Eu tenho lá minha matrizinha, a matriz 1, 2, vou fazer longe, senão fica parecendo 12, né? 1, 2, 2, 3, tá? E eu tenho uma matriz M, em que M vai ser menos 3, 2, tá, não precisa, o 3 não precisa ser longe do menos, né? Menos 3, 2, 2 e menos 1, tá? Essas são as duas matrizes que eu tenho. E agora eu quero usar esse conhecimento, e M satisfaz, tá? Satisfaz a condição de que M vezes A dá identidade. Então eu quero usar esse conhecimento das matrizes para resolver o primeiro sistema. Eu vou escrever dois sistemas, tá? E eu quero primeiro resolver esse primeiro sistema, x1, tá? x1 mais 2x2 igual a menos 1, e 2x1 mais 3x2 igual a 4, tá? E depois eu vou usar para resolver um segundo sistema, tá? O primeiro sistema ele está em termos de x, né? E o segundo sistema eu vou escrever ele em termos de y, tá? Vou escrever o x em termos de y. Então, o segundo sistema é x1 é igual a y1 mais 2y2 e x2 igual a y1, não, 2y1 mais 3y2. Então aqui eu tenho um sistema linear do tipo equações e soluções, e aqui eu tenho uma mudança linear de variáveis, né? Eu tô definindo x1 e x2 em termos de outras variáveis, tá? Mas perceba que interessante que em ambos os casos a descrição, elas são os coeficientes das descrições da equação, são os coeficientes da matriz A. Então vamos olhar o primeiro sistema, tá? A gente já sabe, eu falei logo de cara, que essa M satisfaz a propriedade, né? Então 1, 2, 2, 3, significa que 1, 2, 2, 3 vezes a M tem que dar identidade. Quem quiser pode conferir, dá de fato identidade. Então, beleza. Isso aqui a gente sabe, tá? Por uma multiplicação de matrizes. Para resolver esse primeiro sistema, tá? Esse primeiro sistema aí, o que a gente tem? A gente tem que, do que a gente acabou de pegar, né? Que x é igual a m vezes b. Então, ó, é imediato, né? Então, a gente quer saber quanto que é x1 e x2. Então, x1 e x2 vai ser igual ao quê? A m. E quem que é m? Menos 3, 2, 2 menos 1, vezes o vetor de soluções. É menos 1, 4. Tá? Então, x1, x2, a gente, por multiplicação de matrizes, a gente vai chegar aqui. Esse resultado vai ser o vetor coluna 11 e menos 6. Tá? Então, a solução é a seguinte: x1 vale 11, x2 vale menos 6. Tá? De maneira bem semelhante, a gente pode usar agora a ideia, né, de ax igual a b como x igual a mb, e a gente também pode fazer o mesmo raciocínio para um dado sistema x é igual a y, que é esse daqui, né? Esse é um sistema x igual a y, né? E aí x vetor, y vetor. E esse x é igual a y, a gente consegue reescrevê-lo de forma que y pode ser escrito como mx, usando todas aquelas propriedades que a gente fez agora há pouco, tá? Então a gente tem o seguinte, né? A gente tem lá a gente pode reescrever agora, né? Aqui y1, y2
é igual a matriz M, né? Vezes o vetor x, né? Vezes x1, x2. Beleza. Então, se a gente essa situação, o que a gente vai ter no final das contas? Isso aqui implica que no resultado eu vou ter o seguinte sistema. Y1 é igual a menos 3x1 mais 2x2 e y2 é igual a 2x1 menos x2. Então a gente mudou de coordenada, conseguiu mudar. A gente estava na coordenada x descrita em termos de y, fomos para as y descritas em termos de x. Ok? Então, qual a diferença de fazer isso? A diferença é, se eu tenho as coordenadas y aqui nessa equação, é muito fácil descobrir x. Mas se eu tenho as coordenadas x, é muito mais difícil descobrir y. Então, é mais fácil, se eu tenho as x, eu fazer essa transformação e na transformação fica fácil descobrir y. Ok? Então, ou pelo menos, né, a gente pode fazer a transformação só das coordenadas que a gente tem. Aí a gente descobre as coordenadas y, pode passar lá em cima, mas aí é um trabalho repetido, né? Não faz muito sentido. Mas é essa a ideia. O nosso problema agora é a gente descobrir como que a gente pode chegar na matriz M. Porque o exercício que eu acabei de fazer, ele dá a M. Mas como é que a gente consegue chegar, né? Na prática, a gente vai só pressionar um botão na calculadora ou digitar um comando no MATLAB. Mas a gente precisa ser hábil a tratar abstratamente esse trabalho com a matriz. Isso é, com símbolos, não só números. E isso, né, é importante, né? São ideias teóricas importantes. Então, primeiro, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a M ela não existe sempre. Então, a M só existe com uma condição. Qual é a condição? M existe se e somente se o determinante da matriz A for diferente de zero. Ok? É a condição. E a implicação, se a gente seguir a identidade lá do determinante, que diz que o determinante de um produto de matrizes é igual ao produto dos determinantes das matrizes, a gente tem que, se MA é igual a I, então o determinante de MA, tá? Determinante de MA tem que ser igual ao determinante de M vezes o determinante de A, que é o determinante da inversa, né? E o determinante da inversa é 1. Para que isso aqui seja 1, nenhum dos dois pode ser 0, né? E a implicação, né, imediata é que o determinante de A não pode ser 0. Então tá aqui. Essa é a prova de por que M só existe se o determinante de A for diferente de 0. Essa implicação tem outras requer ele nos dá algumas outras propriedades, né? Para casos com baixas dimensões, a gente vai produzir uma fórmula para M, tá? Então é isso que a gente vai olhar agora. Para alta dimensão a gente coloca no computador, numa calculadora e pronto. Para baixa dimensão a gente vai produzir uma fórmula para a gente aprender a tratar. Então vamos para uma definição formal, tá? Que para M, tá? E M ele vai ter um nome especial, que vai ser A elevado a menos 1. Então vamos fazer a definição. Então, definição. Def. Definição é seja A uma matriz N por N. Então A precisa ser quadrada, tá? A precisa ser quadrada para que a gente possa pensar simplesmente porque como é que você vai fazer o determinante das outras no matriz que não é quadrada, né? E a condição é que o determinante da A seja diferente de zero, ok? Então, se a gente compõe essas condições, né,
eu vou ter uma matriz inversa, tá? A inversa de A. A inversa de A é uma matriz N por N. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando, graças a Deus. É uma matriz N por N, ok? E ela vai ser escrita com essa notação, A elevado a menos 1, tá? Onde ela obedece às seguintes propriedades. A elevado a menos 1 vezes A é a inversa de ordem N, né? E essa situação em particular comuta. Então, A vezes A menos 1 também é inversa. Tá? Nessa situação ela comuta. Tá? Então, se a gente... Isso a gente consegue implicar uma série de propriedades. E eu vou mostrar as propriedades mais importantes. Tá? As mais importantes são duas. É que se eu tenho a condição determinante de A diferente de zero, primeiro, existe a solução de AX igual a B é única. E essa solução é X igual a inversa vezes B. Ok? Essa é a solução. Segunda propriedade. Segunda implicação, na verdade. Se o determinante for diferente de zero, a solução de uma troca de coordenadas, né? A solução de uma troca de coordenadas para y é y igual a inversa vezes x. Ok? Então, vamos calcular agora as inversas, né, de matrizes. Vou começar pela matriz 3×3, que é a maior que a gente vai pegar aqui, porque as outras vão ser chatas de calcular. Então, seja a matriz, uma matriz qualquer. A fórmula para uma inversa de A, né, e para uma matriz auxiliar, que vai ser chamada de adjunta de A, é a seguinte. A inversa vai ser igual a 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta de A. Aí você fala, grande coisa, não sei o que é adjunta de A. Então tudo bem, vamos lá, com calma. Então, vai ser 1 sobre o determinante de A vezes a seguinte matriz. A1, 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 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1. Isso tem resposta, tá? Aí você fala, mas os elementos são A minúsculo, não é A maiúsculo. A maiúscula é a matriz, exatamente. Esses A's não são os elementos da matriz A. Esse A e J, eles são os cofatores dos elementos da matriz A, tá? Isso é, eles são os minors, né? Com os sinais intercalados, né? Usando aquela regra lá da expansão de Laplace, tá? Então a fórmula, ela vai nos dizer, né, que tem passos de cálculo para chegar na matriz inversa. É importante a gente seguir os passos, porque eles garantem a diminuição máxima dos erros, tá?
Então, primeira coisa, calcular a matriz dos minors. A gente já fez isso nos determinantes, então não deve ser novidade para ninguém. Todo mundo tem que saber fazer até aqui. Segunda, calcular os sinais de entradas de acordo com as mesmas regras de sinais que a gente usou no determinante. Lá de menos 1 elevado a i mais j, tá? E a terceira, fazer a transposta da matriz resultante. Essa é a matriz adjunta. E aí, para a gente calcular a inversa, a gente vai ter a adjunta, a gente divide cada entrada pelo determinante de A. Se for inconveniente, por exemplo, né, se a gente produzir matrizes tendo muitas frações em todas as entradas, a gente pode colocar 1 sobre o determinante de A do lado de fora, fatorado, né? Igual está na fórmula. Tudo bem, não tem problema, tá? Então, e uma coisa importante é que, se a gente olhar a fórmula, essa divisão 1 sobre determinante de A só vale se o determinante de A for diferente de zero. Então, se a gente não lembrou dessa propriedade lá em cima, quando eu falei que M só existe se o determinante for igual a zero, a gente tá aqui o porquê, mais um motivo para a gente lembrar. Se depende de 1 sobre determinante, não pode depender de 1 sobre zero, que é indeterminado, né? Então tá aí. Isso aí é um motivo, é uma boa hora para a gente lembrar também dessa propriedade, tá? A notação de A e J para os cofatores, ele parece muito com uma matriz, né? Então, e aí é uma matriz que ela é sinalizada por determinantes, né? E isso não é bom, mas a gente pode conviver com isso, não tem muito o que fazer. Então vamos fazer mais um exemplo, tá? Fazer um exemplo passo a passo, que é encontrar, exemplo 2, é encontrar a inversa da matriz A, onde a matriz A vai ser 1, 0, menos 1, 0, de novo, para, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Então vamos lá, passo a passo, tá? Vamos passo a passo. Primeira coisa, calcular determinante. Calcular determinante a gente já sabe fazer essa altura, não vou calcular determinante nenhum. Eu vou já dar o determinante. O determinante dessa matriz é 2, tá? Ok? Mas também, se for calcular, a gente usa o cofator aqui para essa coluna que tem 0 aqui e só precisa calcular uma vez, beleza? Beleza, então a gente começa com a matriz A, intocada. 1, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, 1, 1. E aí a gente vai calcular os cofatores, né? Então vou já dar os cofatores, porque a gente também sabe calcular e não quero perder tempo com isso. Então os cofatores dessa matriz vai ser 1, 1, menos 1, 0, 2, 0, 1, menos 1, 1. Tá? Próximo passo, a gente vai fazer a transposta dessa matriz de cofatores. Então a gente inverte linha e coluna de lugar, né? Então vai ficar 1, 0, 1, 1, 2, menos 1, menos 1, 0, 1. E esse cara aqui, então vamos por partes, tá? Isso aqui é a matriz A. Apliquei uma transformação na matriz A e eu cheguei como resultado na matriz de cofatores, tá? Aí apliquei uma segunda transformação, que é a transposta, e eu cheguei na adjunta de A, tá? Cheguei na adjunta. E aí, por último, eu divido pelo determinante, né? Se eu dividir pelo determinante, eu vou ter como resultado meio menos meio,
0, 1, 0, meio, menos meio, meio. Beleza? E essa aqui vai ser a matriz inversa. Receita de bolo, segue esse passo a passo e você vai encontrar a matriz inversa. Ok? Na prática, né, pela multiplicação de matrizes, a gente pode fazer um checar, né? Sempre é bom checar, tá? A chance de cometer um erro ao longo desse processo é relativamente grande. Então, sempre checar, multiplicar A por isso aí e tem que dar a matriz de identidade. Ou, né, se quiser ignorar as frações, a gente pode fazer o cheque multiplicando a A pela adjunta de A. E isso tem que dar o determinante vezes a matriz de identidade. No caso aí, 2 vezes a identidade, tá? O mesmo procedimento ele funciona para calcular as inversas de matrizes 2 por 2. A gente vai fazer isso com uma matriz geral, tá? E aí a gente vai ter que economizar tempo em equações diferenciais se a gente aprender a fórmula resultante, tá? Então, vai ser a mesma receita de bolo agora, ok? Só que para uma matriz 2 por 2 genérica, tá? Então, para uma matriz 2 por 2 genérica, eu tenho lá a minha matriz ABCD, tá? E o que eu vou fazer? Primeiro, antes de tudo, vou calcular os cofatores, tá? Essa aqui é a A, então, matriz A. Matriz A. Se eu calcular os cofatores, eu vou ter D menos C menos B, A. E essa aqui é a matriz dos cofatores, tá? Próximo passo. Tenho as dos cofatores. Vou fazer a transposta dela. Então, a transposta dela vai ser D menos B. Ficou muito longe, né? D menos B menos C, A. Veja que bonito. Calculou a transposta? Então essa aqui agora é a matriz adjunta, tá? Adjunta de A. E aí, agora é só dividir pelo determinante, né? Dividir pelo determinante. D menos B menos C, A. E aí a gente tem a matriz inversa. Então, beleza. Então, vamos seguir fazendo outro exemplo. Exemplo 3, né? Exemplo 3 eu vou dividir em duas partes. Primeiro, eu vou calcular a inversa da matriz 1, 0, 3, 2. E depois eu vou calcular o determinante da determinante não. O inversa da matriz 1, 2, 2, 2 menos 1, 1, 1, 3, 2. Tá? Então vamos lá. Para a letra A é fácil, porque é só jogar a fórmula, né? Só jogar na fórmula aqui, né? Então, vamos jogar na fórmula, então. Beleza, vamos jogar. O determinante dessa matriz é 2, né? Essa daí não precisa nem fazer muito esforço. O determinante dessa matriz é 2. Então a inversa dessa matriz vai ser 1 sobre 2 vezes aí os elementos, né? D, então 2, menos B, 0, menos C, eu acho, isso. Menos C, então menos 3 e 2 de novo. Não, e A, né? Então, 1. Então é isso. Essa é a matriz, né? Final. Portanto, a gente pode ter 1 menos 3 meios, 0 e meio. Essa é a inversa. Maravilha, tá? Para a letra B, a gente vai usar o esquema, né? Esquema de sempre. Então, a gente tem lá a matriz. Vamos lá, copiar a matriz. Receita de bolo. Copiou a matriz. 1, 2, 1. 2 menos 1, 3. 2, 1, 2. Ok.
Isso daqui agora a gente descobre as matrizes de cofator, que eu não vou fazer. Então, menos 5, menos 3, 7. 2, 0, menos 1. 4, 3, menos 5. Aí você pega e faz a transposta, né? Descobriu a de cofator, faz a transposta. Então a transposta vai ser menos 5, menos 5, menos 3, 7, 2, 0, 3. Opa, não, 2, 0, menos 1, né? E 4, 4, 3, menos 5. Beleza. Descobrimos a matriz adjunta. Essa é a adjunta. Então aí é só pegar ela e dividir pelo determinante. O determinante dessa matriz é 3. Então, próxima etapa, vou dividir pelo determinante. Então, eu vou ter 1/3 de menos 5, 2, 4, menos 3, 0, 3. É isso mesmo, né? 7, menos 1, menos 5. Fechou. Então isso aqui é a matriz inversa. Tá? Então, os dois precisam ser checados pela multiplicação de matrizes, tá? Se a gente multiplicar ela por A, precisa ser checado, porque é fácil de errar isso aí. E aí, a gente quer agora mostrar por que isso funciona, né? Por que A vezes A menos 1 é igual a I, ou, de forma equivalente, A vezes o adjunto de A é igual a determinante de A vezes I. Então, primeiro eu vou escrever a equação inicial da fórmula geral, tá? De uma outra maneira. Então, antes de tudo, eu tenho lá a minha matriz dos coeficientes. A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ok? Matriz de cofatores agora. Eu não vou colocar aquele transposta, porque eu já vou transpor ela na hora. Então eu vou fazer A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. E isso tem que ser igual ao determinante vezes a matriz de identidade, né? Então, para provar isso, tá? Opa, não, tá errado. Zero aqui. Agora tá certo. Para provar isso, eu vou pegar só as duas primeiras linhas, tá? Duas primeiras linhas e reescrever as duas primeiras linhas como sendo dois produtos, dois sistemas lineares, né? Então, eu vou pegar a primeira linha vezes a primeira coluna. Na verdade, os dois primeiros elementos, né? Primeira linha vezes a primeira coluna vai dar A11 vezes A11 mais A12 vezes A12 mais A13 vezes A13. Isso é igual ao determinante de A. Ok? E agora eu vou pegar a primeira linha vezes a segunda coluna, tá? Primeira linha vezes a segunda coluna. Então eu vou ter A11 vezes A21 mais A12 vezes A22 mais A13 vezes A23. Isso tem que ser zero, ok? E aí, se a gente olhar essas duas equações, elas ambas, né? Elas são, se a gente calcular usando o determinante pela expansão de Laplace,
A primeira equação, ela sai como resultado o determinante da seguinte equação, que é o determinante da matriz original, né? A1, 2, A1, 3. Tá? Essa primeira equação saiu a partir do determinante daí, né? Usando a expansão de Laplace, usando o cofator como sendo a primeira linha, tá? Usando o cofator como sendo a primeira linha. E a segunda equação, ela sai a partir disso aqui, ó. Essa segunda equação sai de A11, A12, A13, A11, A12, A13, A31, A32, A33. A segunda sai disso, usando, né, o determinante, o cofator, né, usando a segunda linha. Né, e note que o cofator na segunda linha não importa, né, para o que seja igual à primeira linha. Sai exatamente usando o cofator como segunda linha. Né? E o problema é que, bom, a gente tem que as duas primeiras linhas são iguais, né? Então é uma condição para o determinante ser zero. Essas duas equações, né, agora elas seguem de determinantes, tá? No lado da esquerda, né? Ela vai ser exatamente o determinante de A para a primeira equação, né? Enquanto que o determinante dessa segunda carinha aqui, ele vai dar zero, né? Porque tem linhas repetidas. Né? Então, isso é o suficiente. Isso é suficiente para provar. Aí obviamente, a gente vai ter que ficar repetindo para todos os elementos, né? Mas isso já é suficiente, tá? O procedimento que a gente tem usado para calcular a inversa funciona para matrizes N por N também. Mas, em geral, ele é muito mais trabalhoso. Se o N for maior que 3, outros métodos vão ser usados. Tá? O cálculo da inversa para um valor razoavelmente grande de A, ele é um pacote padrão em programas de computador de álgebra e MATLAB. Infelizmente, né, em ciências sociais, né, cientistas sociais, eles querem a inversa de matrizes muito longas, e para e precisa ter o conhecimento dessas técnicas especiais, tá? Que não é tratado, né, no curso de ciências sociais. Então eles acabam fazendo algumas aproximações, mas são aproximações bem aceitáveis, tá? Geralmente são bem aceitáveis esse tipo de aproximação. Então, para a gente poder treinar, eu vou deixar um exercício. O exercício é o seguinte: os exercícios serão: primeiro exercício, encontrar a inversa de A, onde A é uma matriz 3x3. 1, 2, 1, 1, 4, 0, 1, 4, 0, 2, 1, 5. Essa é a letra A, tá? Letra B. Deixa eu ver aqui. Use a parte A. Para resolver o sistema de equações.
x mais 2y mais z é igual a 1 x mais 4y mais... não, mas só é igual a 0. Não, x mais 4y é igual a... não, é 0 mesmo. 0 mesmo. 0 e por último 2x mais y mais 5z é igual a 3. Ok? Esse é o sistema. O segundo exercício é o seguinte: 2. Letra A. Encontre a inversa da matriz, ou matriz genérica ABC D. Tá? Mas usando o método dos cofatores, tá? Usando o método dos cofatores. Letra B. Memorize as seguintes etapas. Para encontrar a inversa de uma matriz dois por dois. Primeiro passo é trocar A e D. Tá? Trocar A e D. Segundo passo: trocar os sinais de B e C. B e C. Terceiro passo: dividir pelo determinante. E por último, é encontrar a inversa da matriz 6, 5, 1, 2. Ok? Bom, era isso por hoje. Felizmente gravou até o final. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.